Bom dia! São 10 horas 15 minutos. A capital paulista amanheceu com o céu nublado. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 21. E esses são os destaques de hoje. Saiba como a tecnologia tem ajudado taxistas e usuários na hora de chamar um táxi. A Biblioteca Monteiro Lobato, desde 2012, inova com projeto de digitalização. Dietas malucas. As piores maneiras para perder os quilos a mais. O Ministério da Saúde revelou que quase metade da população brasileira está acima do peso. Bom dia, está no ar mais um MAC Notícias. Uma nova forma de chamar o táxi já faz parte da realidade paulistana. Para pedir um carro, basta você acessar a internet pelo seu celular e solicitar o serviço. Você sabia que agora é possível chamar um táxi usando seu telefone celular? Pois é, com essa nova tecnologia você pode chamar um táxi sem sair de casa, usando aplicativos específicos que podem ser instalados em seu smartphone. Estes aplicativos estão disponíveis em aparelhos com sistema operacional Android ou iOS. Com interface bem simples, basta você colocar o endereço, selecionar a opção de pagamento e esperar que um taxista que esteja em um raio de 2 km aceite a corrida. Pelo celular, você pode acompanhar o trajeto do motorista e o tempo de espera. A novidade já conquistou taxistas e, é claro, os usuários. Bom, eu acho que esses aplicativos facilitaram principalmente para as meninas, porque é muito difícil você entrar num táxi de rua e saber quais são as intenções realmente. Mesmo porque tem gente que vem de outro lugar, que não sabe como andar em São Paulo e os caras ficam enrolando, não sei o que lá. Com o aplicativo o cara não pode fazer isso, é uma segurança que a gente tem. Além da facilidade também, que você pega, liga e o cara te busca na porta, né? Como se fosse você ligando pro seu pai te buscar num lugar, só que você paga. Eu acho que é uma taxa válida, o que a gente paga para o cara ir buscar na porta, e é uma segurança a mais. Eu acho super válido e super bom esses aplicativos. Eu acho que facilita muito, que não precisa ficar ligando, nem ir num ponto para procurar. E sempre que você precisa, é só você abrir o aplicativo que o táxi chega, é muito mais fácil. Então, eu uso o aplicativo de táxi porque é mais fácil, né? Não precisa ir pro ponto, também às vezes você liga e ninguém atende, porque agora tá tão difícil, então às vezes eles já desviam o caminho e já vão te buscar, facilita bastante. Os taxistas que aderem a esse serviço têm aumento médio de 25% em seu faturamento mensal. Depois do aplicativo, o número de corridas aumentaram muito. Com mais de 10 aplicativos disponíveis no mercado, a demanda por este serviço tem crescido devido ao expressivo uso de smartphones e pela comodidade que ele oferece. Aplicativos que facilitam a conexão entre usuários e serviços é hoje uma realidade comum a pessoas que possuem smartphone. Ainda assim, as ferramentas continuam a surpreender o mercado mundial. Quem poderia dizer, alguns anos atrás, que o serviço de tecnologia simples poderia se tornar uma empresa multinacional? Exemplo disso é o aplicativo Easy Taxi, criado por Thales Gomes, que já recebeu investimentos de milhões e é hoje o maior do mundo para o setor. Isso demonstra que boas ideias e serviços funcionais podem aquecer o mercado e colocar o Brasil no topo dos países empreendedores em tecnologia. Um descaso da prefeitura causa transtorno nas ruas. A nossa equipe de reportagem flagrou um buraco no Largo de Santa Cecília, o que atrapalha o trânsito da região. Um buraco no meio do cruzamento entre as ruas Dona Veridiana e Francisco Abranches, em frente ao Largo da Santa Cecília, atrapalha o trânsito na região. Comerciantes locais informam que o buraco já está lá há cerca de uma semana. As eleições estão se aproximando e o cenário político está aquecido. Veremos com a repórter Natália de Siqueira. Natália, é com você. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, na campanha de reeleição, pode ter uma vantagem de 2 minutos em relação ao candidato do PT, Alexandre Padilha, no horário eleitoral gratuito. A projeção de Alckmin na televisão está levando em conta os possíveis partidos da coligação. Até o momento, o tucano conta com apoio de 7 partidos.
Caso o Partido Progressista resolva apoiar o Partido dos Trabalhadores, Geraldo Alckmin pode perder espaço na televisão. De Natália de Siqueira para o MAC Notícias. Veja no próximo bloco o que acontece nas academias de São Paulo e dados sobre a obesidade no Brasil. O cruzamento entre as ruas Teodoro Sampaio e Francisco Leitão, em Pinheiros, está sempre congestionado. Confira imagens do trânsito na região. Trânsito no cruzamento entre as ruas Teodoro Sampaio e Francisco Leitão causa transtorno na região. Os semáforos são rápidos e, por isso, os carros não conseguem avançar, então fecham o cruzamento, impedindo a mobilidade de quem está na transversal. Uma pesquisa revela que cerca da metade da população brasileira está acima do peso. A repórter Isabela Narkevitz tem informações sobre isso. Bom dia, Isabela! O Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que revela que quase metade da população brasileira está acima do peso. Segundo o ministro Alexandre Padilha, se essa situação não for revertida, chegaremos a patamares como os da Argentina e dos Estados Unidos. A pesquisa mostra que os hábitos alimentares do brasileiro não mudou muito nos últimos anos e que apenas 1/3 da população consome frutas e hortaliças regularmente, o que significa algo entre 5 ou mais vezes por semana. A utilização de espaços públicos para a prática de atividades físicas ou então a adoção de medidas para que a indústria produza alimentos mais saudáveis são algumas medidas que podem ser tomadas. Mas não é só o excesso que faz mal à saúde. Confira agora a reportagem de Guilherme Albanese sobre dietas sem acompanhamento médico. Dietas e exercícios físicos são a dupla mais falada para o verão. As roupas mais curtas e a preocupação em dobro fazem com que o corpo ganhe destaque. Um ato perigoso que pode trazer malefícios a longo prazo para a saúde do corpo são as famosas dietas malucas, que são vistas como soluções para eliminar aqueles quilinhos a mais e ficar com aquela barriga seca. Comer só abacaxi, tomar vinagre com alga morna em jejum, passar 22 dias à base de 132 limões. Essas são algumas loucuras que as pessoas fazem para tentar perder peso. E querer perder os quilos de uma vez só é uma das piores soluções que você pode tomar. Além de não conseguir alcançar o peso ideal num curto espaço de tempo, sua saúde sai prejudicada. Ao ficar muito tempo sem comer, você atrapalha o funcionamento do seu metabolismo. Ele fica mais lento e, em vez de gastar, passa a estocar energia. Os quilos são somados e não subtraídos. Mesmo os quilos perdidos logo são recuperados no chamado efeito sanfona. Quando há uma alimentação balanceada e com um consumo regular de todos os nutrientes, o emagrecimento é certo. Então essas dietas malucas de dieta da fruta, um dia, dos não sei quantos limões, o que vai acontecer? A pessoa vai conseguir seguir por um curto período de tempo. Depois ela não consegue manter, para a dieta, volta para uma alimentação normal. Geralmente ela ganha novamente aquele peso perdido ou ganha até mais, ganha o dobro. Entendeu? Acaba entrando num efeito sanfona, acaba ficando cada vez mais dependente de dietas. Então, para mim, a reeducação alimentar é a melhor alternativa sempre. Essas dietas até acabam trazendo efeitos temporários. Então, antes de mais nada, procure um especialista e emagreça com saúde e os efeitos serão positivos. Em São Paulo, cresce cada vez mais o número de artistas de rua. Confira a arte dos dançarinos no Farol. Jovens ensaiam passos de street dance e dança de salão nos saguões do Centro Cultural São Paulo. Despretensiosos e sem apresentações marcadas, os dançarinos se encontram no final da tarde para ensaiar coreografias elaboradas por eles mesmos, para possíveis apresentações nas ruas da capital, em centros culturais ou festas.
A arte de rua sempre teve características muito claras. É uma manifestação espontânea e livre, já que as ruas são públicas e abertas a quem quiser expressar seu trabalho. Mas hoje a realidade não é bem assim. Na cidade de São Paulo, uma série de regras foi imposta pela prefeitura para apresentações nesses locais, como distâncias mínimas de metrôs, aeroportos e pontos de ônibus. A medida é polêmica e resultou em muitas reclamações. Se a rua é um palco sem dono, a questão que fica é até que ponto podemos limitar o uso dessas vias públicas e o quanto isso pode influenciar num movimento livre por natureza como a arte de rua. No próximo bloco, confira o quadro Você Sabia, com a comentarista Thalise Rocha e os destaques de hoje nos jornais internacionais. Você sabia? A Copa do Mundo de 2014 já tem 10 jogos com ingressos esgotados. O jogo de abertura entre Brasil e Croácia e a final no Maracanã foram os primeiros a encerrar suas vendas. A procura por entradas para o Mundial no Brasil foi a maior de todos os tempos, com 889 mil bilhetes vendidos até agora. Exposição do Miss faz os fãs de Castelo Rá-Tim-Bum se lembrarem do tempo em que assistiam ao programa. A repórter Flávia Helena está no museu. Bom dia, Flávia. O Museu da Imagem e do Som de São Paulo trará em julho a exposição Castelo Rá-Tim-Bum 20 anos, que vai comemorar o 20º aniversário do Castelo Rá-Tim-Bum, seriado exibido entre 1994 e 1997 pela TV Cultura. A exposição trará cenários, figurinos, além de uma parte super bacana que simulará o castelo. Lembra-se do Castelo Rá-Tim-Bum? O seriado contou a história de Nino, um bruxinho de 300 anos que se divertia muito com seus amigos Pedro, Biba e Zequinha. A exposição acontecerá no MIS, localizado na Avenida Europa, número 158, em Pinheiros. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, do meio-dia às 10 da noite. É com vocês aí no estúdio, Sofia e Paola. Confira os principais destaques dos veículos internacionais, com a repórter Aurora Ibre. No jornal New York Times, nos Estados Unidos, foto mostra o mais velho ganhador da Maratona de Boston dos últimos 84 anos. No Washington Post, processo judicial poderia definir o futuro da TV ao vivo. O Le Monde, da França, diz que o Brasil lidera a revolta contra a hegemonia americana na internet. E o El País, da Espanha, discorre sobre a fraude de ERE, escândalo de Andaluzia. Já no Clarim, da Argentina, soubemos que Jaime, ex-secretário do Transporte, deu depoimento sobre acidente que deixou 51 mortos em Buenos Aires. A Biblioteca Monteiro Lobato está buscando alternativas para ganhar o interesse das crianças na leitura. Veja a matéria. Livros do autor Monteiro Lobato. Esta consiste em disponibilizar as obras online, para que qualquer pessoa interessada tenha fácil acesso. A Biblioteca Monteiro Lobato é a mais antiga biblioteca infantil em funcionamento. Com o novo projeto de digitalização dos livros do autor, ela se moderniza trazendo um acervo online em seu site. A biblioteca surge mais ou menos em 1936, num casarão próximo aqui da biblioteca hoje. Com o passar do tempo, a biblioteca foi sendo muito utilizada e em 1950 este prédio foi construído para abrigar a coleção, para abrigar a biblioteca e foi entregue na noite de Natal como um presente da cidade para as crianças. Há 2 anos antes, o Monteiro Lobato havia falecido e, por conta disso, ela recebe o nome dele, porque ele frequentava a outra biblioteca, quando era no casarão. E, a partir dali, nós somos referência em termos de literatura infanto-juvenil para o país, sendo a biblioteca dessa área mais antiga do Brasil. A biblioteca conta com um acervo de 49 mil exemplares, que é constituído por livros de literatura, revistas, atlas, multimídia, entre outros.
Além disso, conta com a Gigoteca, espaço dedicado às histórias em quadrinhos, que reúne aproximadamente 3.500 exemplares de álbuns, gibis, mangás e RPG. Bom, a gente trabalha na Biblioteca Monteiro Lobato com um acervo de obras antigas, de obras raras também, são os acervos especiais. Esses acervos são muito antigos, de livros muito antigos, que datam do início, meados do século passado. A necessidade da digitalização é um compromisso da biblioteca com o futuro. É um processo lento, é um processo de estudo que vai sendo feito paulatinamente. O objetivo central dessa digitalização é poder oferecer aos pesquisadores meios para realizar a sua pesquisa. Além de facilitar a vida das crianças, a digitalização, que embora seja um processo lento, tem a intenção de ajudar nos trabalhos de pesquisas. Também tem como finalidade preservar as obras sem que sejam danificadas. Essa é uma maneira inovadora de atrair o público infantil e incentivar a leitura das crianças sem que elas percebam que de fato estão aprendendo. O MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia. Tenha um bom dia e até a próxima edição.